Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio Isidro de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante e muito cara nas provas do Enem. São os domínios naturais e a relação do ser humano com o meio ambiente. Então vem comigo neste processo. Falar de meio ambiente requer de nós, claro, uma série de habilidades e competências para o processo de entendimento de toda esta cadeia que envolve ser humano e meio ambiente. Então, é interessante iniciarmos este momento relembrando que nós vamos ter um período que é marcante na história da humanidade, quando nós vamos ter um momento em que a humanidade para discutir as questões ambientais, a forma como nós nos relacionamos com o meio ambiente, mas agora de forma global, de forma internacional, porque até então as decisões, as tomadas de decisões eram muito isoladas em países das mais diversas ordens. A partir de 1970, nós vamos ter uma conferência mundial para discutir essas questões de ordem ambiental. A partir daí, nós vamos ter outro cenário, outras perspectivas no campo ambiental, de tal modo que governos dos mais importantes países do mundo passaram a traçar metas de um desenvolvimento sem, no entanto, causar impactos ambientais. A partir daí, nós vamos ter a Conferência de Estocolmo, que nós vamos discutir mais adiante, mas nasce na década de 80, no final da década de 80, um conceito muito importante para o processo de desenvolvimento econômico, que leva em consideração também um desenvolvimento ecologicamente sustentável. Aí, esse desenvolvimento sustentável, ele se estrutura num tripé. Pois bem, quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, não estamos levando em consideração apenas o meio ambiente, as questões naturais, mas também outros aspectos que estão intimamente ligados. Por exemplo, como pedir para um lenhador não cortar uma árvore se é daquele trabalho que ele tira o seu sustento? Então, tratar de desenvolvimento sustentável é também tratar do social, é também tratar do econômico, para assim termos um ambiente ecologicamente sustentável. Pensando nisso, nós vamos ter o tripé, onde todas as empresas elas devem obedecer, sendo economicamente viável. É claro que nenhum empresário vai abrir uma determinada empresa com todos os custos que ela requer para ter prejuízos financeiros. Óbvio que não. O objetivo principal dele é sempre o lucro. E essa empresa tem que ser realmente economicamente viável para ele. Mas também ela tem que ser socialmente justa. É um ponto muito importante. Tem que tratar bem os trabalhadores, tem que se relacionar bem com a sociedade onde ela está inserida, resolvendo problemas que também são da sua competência. Problemas sociais das mais diversas ordens. Tem que gerar emprego, tem que ter um salário digno, honesto e justo. Os trabalhadores têm que ter condições dignas de desenvolverem o seu trabalho. E aí sim, ela tem que ser ecologicamente correta, respeitar o meio ambiente em todas as suas formas. Esse é o tripé: economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta. Outro tema muito caro para todos aqueles que vão realizar as provas do Enem está ligado a um tema muito próprio deste momento, mas que também é muito atual. É a pegada ecológica. A pegada ecológica é algo nocivo ao meio ambiente. É um cálculo matemático, é uma metodologia por meio da qual nós conseguimos identificar a quantidade de hectares globais que já foram destruídos pelo ser humano. Então, pegada ecológica nada mais é do que uma relação que se estabelece entre o nível de destruição já praticado e a quantidade de recursos naturais disponíveis naquele local.
Se há uma atividade tão intensa a ponto de praticamente levar à extinção os recursos naturais de um determinado ambiente, significa dizer que a pegada ecológica foi gigantesca. Se a atividade humana está sendo realizada de tal modo que a quantidade de recursos naturais suporta, ele se regenera naturalmente, significa dizer que nós temos uma pegada ecológica reduzida. E isso é o que nós estamos buscando nos dias atuais. Continuarmos produzindo, continuarmos em busca de um desenvolvimento econômico, sem, no entanto, causar danos, né, tão desastrosos para com o meio ambiente. Aliado ao tema pegada ecológica está o conceito de biocapacidade. Um está intimamente ligado ao outro, porque a biocapacidade diz respeito à disponibilidade de recursos em um determinado ambiente, em um determinado espaço. Se nós temos atividades humanas sendo realizadas e ao seu lado há uma preservação barra conservação dos recursos naturais, nós podemos dizer que aquele ambiente tem uma biocapacidade elevada, ou seja, ele tem uma quantidade de oferta maior do que a demanda humana. Então, todo tipo de pegada ecológica ela é desastrosa para o meio ambiente. O que se busca é um equilíbrio, de tal modo que a pegada seja cada vez menor e a produtividade seja maior. A partir daí, desses dois conceitos, nós vamos poder analisar este mapa, por meio do qual é possível identificar os países com déficit e superávit ambiental. Observe que próximo à linha do Equador, os países que estão na zona tropical do globo, eles apresentam uma maior quantidade de recursos ambientais, ou seja, eles possuem superávit. É o caso do Brasil, por exemplo, que tem um superávit aí superior a 150%. Ou seja, nós temos uma quantidade de recursos ainda muito elevada. Ainda, né? Porque as previsões não são muito animadoras. No entanto, os países que estão localizados na porção superior à linha do Equador, no hemisfério norte, são países que apresentam um nível de desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial muito elevado. Estes já possuem um déficit ambiental, ou seja, eles não têm uma quantidade de recursos suficientes para abastecer o seu mercado, para satisfazer as necessidades da sua população. Daí é que nós temos uma grande quantidade de países, como a Alemanha, França, entre outros países desenvolvidos, preocupados com a preservação da Amazônia, porque a Amazônia também se torna importante para eles, visto que eles já não têm a quantidade de elementos naturais necessários, pois já passaram por um processo de destruição muito grande. Então, nós temos os países do norte, os países desenvolvidos, com um déficit muito grande, ambientalmente falando. Os países próximos à linha do Equador têm um superávit. No entanto, isso não é regra. Você pode observar no mapa que existem países aí muito pobres, como nós podemos identificar no mapa, que já não possuem um superávit ambiental, certo? Não quer dizer que a condição financeira desses países, o fato deles serem considerados ricos e desenvolvidos, tem maior degradação ambiental. O Canadá, por exemplo, aparece aí no mapa numa situação um tanto quanto aceitável. Outros, como os Estados Unidos, África do Sul, aparecem com um déficit ambiental muito grande, certo? Não significa dizer que todo país desenvolvido também tenha um déficit, mas pelo fato deles serem muito industrializados, terem um nível de tecnologia mais avançado, então, e um consumo muito grande, então eles tendem a apresentar déficit, como nós podemos observar no mapa. Aí, nós conseguimos identificar
por meio desse quadro, dessa tabela, os países num ranking daqueles que têm maiores pegadas ecológicas. O que vocês podem observar nessa tabela? É que os países que têm um IDH elevado, ou seja, um índice de desenvolvimento humano elevado, são países que têm uma excelente qualidade de vida, onde as pessoas têm as melhores condições de vida associadas à saúde, educação, bem-estar, alimentação, longevidade, elas, consequentemente, têm também uma maior pegada ecológica. E isso é péssimo, porque o conceito de desenvolvimento sustentável, o objetivo principal do desenvolvimento sustentável é fazer com que as pessoas tenham uma excelente qualidade de vida e, atrelada a essa excelente qualidade de vida, nós tenhamos um baixo impacto ambiental. O que a gente percebe nessa tabela é o contrário. Os países que apresentam uma excelente qualidade de vida da grande parcela da sua população apresentam também um alto impacto ambiental. E também nós podemos perceber o contrário. Os países que possuem indicadores sociais muito baixos, IDHs muito baixos, como é o caso de países da África subsaariana, esses também possuem um baixo impacto ambiental. Então também não é positivo, porque não estão degradando o meio ambiente, têm uma pegada ecológica baixa, reduzida, porém as pessoas também têm uma qualidade de vida baixa, péssima. Então, a ideia principal do desenvolvimento sustentável é fazer com que as pessoas tenham uma excelente qualidade de vida e, consequentemente, o meio ambiente tenha um baixo impacto das nossas ações. Se estamos vivendo bem, como esses países, Luxemburgo, por exemplo, temos uma excelente qualidade de vida, mas estamos causando um alto impacto ao meio ambiente, não estamos praticando o conceito de desenvolvimento sustentável. Por outro lado, se estamos tendo uma péssima qualidade de vida, como é o caso da Eritreia, e estamos tendo um baixo impacto ambiental, também não estamos promovendo o conceito de desenvolvimento sustentável, que é fazer com que as pessoas vivam melhor, vivam mais, sem, no entanto, causar tantos impactos ao meio ambiente. E aí, vamos para as conferências ambientais. Eu disse para vocês lá no início da nossa aula que a década de 70 foi de suma importância para esta temática, porque foi a primeira vez na história da humanidade em que governantes dos mais importantes países se reuniram para traçar metas que levassem em consideração nas suas propostas também o meio ambiente, e não apenas a economia. E aí entra na história Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972. Essa conferência, por si só, já é um grande ganho para a humanidade e para o meio ambiente, pois foi a primeira vez na história em que nós vamos ter governantes, empresários, pessoas influentes do mundo todo discutindo formas sustentáveis para desenvolvimento econômico e formas sustentáveis para desenvolvimento ambiental. É daqui onde surge o conceito e também se origina o Dia Internacional do Meio Ambiente, pois essa conferência foi realizada no dia 5 de junho de 1972 e até hoje comemora-se nessa data o Dia Internacional do Meio Ambiente. Aqui nós vamos entender o conceito de desenvolvimento sustentável que eu já discuti com vocês. É daqui onde surge. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos parar o nosso crescimento econômico para preservar o meio ambiente? Ou nós vamos continuar o nosso desenvolvimento econômico e degradando o meio ambiente? Não, existem outras formas. Chama-se desenvolvimento sustentável. Nós vamos continuar produzindo, sem, no entanto, causar tantos impactos ao meio ambiente. É aqui onde surge a luzinha, onde se acende a luzinha para formas sustentáveis.
E nessa conferência, nós vamos ter um embate entre dois grupos de países. De um lado, nós vamos ter os países desenvolvidos, estes ficaram conhecidos como zeristas. Eles já atingiram um nível de desenvolvimento econômico, social muito alto. Vocês viram aí na tabela, onde eles aparecem com um índice de desenvolvimento humano muito elevado. Então, as pessoas os moradores destes países, já possuem padrões de vida, de consumo, de qualidade de educação, saúde muito elevados. Por isso eles ficaram conhecidos nesta conferência como zeristas, porque a proposta deles era zerar o consumo, para que o meio ambiente se regenerasse. Na verdade, eles não estavam preocupados com o meio ambiente apenas, mas estavam preocupados com o bem-estar das suas populações, pois, diminuindo os impactos provocados pelos países subdesenvolvidos, pobres, as pessoas que já moram em países desenvolvidos e, portanto, já possuem uma excelente qualidade de vida, continuariam com essa qualidade de vida. Por outro lado, as pessoas que moram em países pobres, subdesenvolvidos, não teriam como avançar, não teria como crescer e aumentar a sua qualidade de vida, porque estariam zerados todos os tipos de desenvolvimento que perpassassem aí por uma mudança na cadeia produtiva, né, tentando preservar o meio ambiente. Assim, do outro lado, nós vamos ter o grupo dos países subdesenvolvidos, que ficaram conhecidos como desenvolvimentistas. Eles disseram não. Vocês já atingiram um nível de desenvolvimento econômico e social esperado. Nós ainda não. Nós temos um grande número de pessoas abaixo da linha de pobreza, né, que não têm indicadores sociais bons. E por isso precisamos continuar desenvolvendo. Para isso, não necessariamente a gente tenha que optar entre a economia e entre o meio ambiente. Nós podemos fazer isso, continuar produzindo e preservar o meio ambiente ao mesmo tempo, reduzindo a nossa pegada ecológica sobre ele. Então, nós vamos ter um embate aqui muito interessante entre zeristas e desenvolvimentistas. Depois de um tempo, a Conferência de Estocolmo, realizada lá em 72, gerou, né, várias outras propostas de outras conferências, e o Brasil foi agraciado com uma dessas na cidade do Rio de Janeiro, em 1992. Essa conferência foi muito importante e ficou conhecida como Rio 92, Eco 92, e alguns materiais aparecem como Cúpula da Terra. Foi muito importante, reunimos centenas de países, de representantes de vários países aqui no Brasil, para discutir temáticas, né, que seriam desenvolvidas neste período a partir de 92. Essa conferência ela foi de suma importância porque ela trouxe para nós alguns documentos muito importantes, como a Carta da Terra, né, que de suma importância para o processo de preservação do meio ambiente. Também gerou um documento chamado de Agenda 21, muito rico. Depois nós vamos até fazer a leitura desses documentos. E também trouxe a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a CDB. E é justamente nessa Convenção sobre a Diversidade Biológica que surgiu o conceito de hotspot. Foi aí onde eles traçaram paradigmas, começaram a trabalhar alguns conceitos, e entre esses conceitos surge a ideia de hotspot, né? Literalmente aí um ponto quente. E o hotspot, ele se caracteriza como sendo uma área onde nessa área nós vamos ter algo minimamente aí em torno de 1.500 espécies vegetais e que nos dias atuais ela tenha 30% ou menos da sua vegetação original. Então nós vamos imaginar aí uma área que tenha 1.500 espécies vegetais
e que dessas 1.500 espécies vegetais originais, nativas, nós tenhamos apenas 30% dela. Aí, esse bioma passa a ser considerado um hotspot, um ponto quente. Opa, tem que olhar para ali, que a ação humana sobre ele já está desastrosa, já se torna uma grande pegada ecológica. E o Brasil aparece aí com 2 hotspots. Nós temos a Mata Atlântica, que sofre os impactos da ação humana desde o período colonial, né? Porque está ali no litoral, então foi o primeiro bioma a ser degradado para o processo de construção de cidades, o processo de industrialização do Brasil, retirada do pau-brasil, entre outras ações humanas. E nós temos um que é muito crítico, o seu caso, que é o Cerrado brasileiro. É outro hotspot que tem chamado bastante atenção. A gente fica com os nossos olhares todos voltados para a Amazônia devido à sua importância global, mas nós temos biomas aqui que possuem uma importância ecológica, inclusive com muitas espécies endêmicas com relevância gigantesca para o Brasil, para o meio ambiente, né, do Brasil e do mundo. Entre eles estão esses 2 hotspots, a Mata Atlântica e o Cerrado. Galerinha, resuminho rápido aqui sobre os domínios naturais e a relação com o ser humano. Obrigado a todos pela atenção, Deus os abençoe e até a próxima.